Estou aqui com mais um vídeo e não repara um pouco a minha voz, está rouca, fiquei com um pouco de dor de garganta a semana, também tá bastante barulho aqui, mas se eu não gravasse hoje eu não ia ter tempo de gravar. Então preferi gravar para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre 4 pessoas que precisam passar na vida de um homem segundo o coração de Deus. Eu preguei isso há alguns dias na igreja e eu gostaria de convidar você a meditar comigo sobre essas 4 pessoas. A primeira delas é o profeta. A Bíblia fala que Davi ainda devia ter os seus 14, 15 anos e o profeta Samuel vai lá na casa dele e ungir ele. Agora você imagina, para um menino receber uma unção tão especial, né? Muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus que não é para aquele momento, mas ela é uma palavra profética, é uma palavra que está se referindo àquilo que Deus tem. Sabe, Deus tem um plano e tem um propósito com cada um de nós. E Ele vai usar os seus profetas. Muitas vezes essa profecia vai se encontrar na própria palavra de Deus. Mas muitas vezes Deus vai estar levantando pessoas que estão olhando para nós e vendo não aquilo que a gente é naquele momento, mas aquilo que a gente pode ser daqui a alguns anos. Então nós temos que estar abertos, ouvindo a voz profética sobre a nossa vida. Todos nós precisamos do profeta na nossa vida, aquele que fala da parte de Deus, aquele que nos aconselha para que nós possamos chegar no melhor de Deus. A segunda pessoa que devemos ter na nossa vida é o gigante, é Golias, né? Davi, antes de Golias, ele era um perfeito desconhecido, mas depois de Golias ele se transformou naquele que todos hoje nós conhecemos, né? Que é um homem valente, um homem de guerra. Agora entenda que Golias, naquele momento que ele surgiu, ele parecia ser um problema, mas ele foi o trampolim para que Davi realmente chegasse nos planos e nos propósitos de Deus. Os gigantes são aqueles que vão nos promover. Nós temos que aprender a ser matadores de gigantes. Quando nós entramos nesse nível de matadores de gigantes, nós vamos ser promovidos por Deus. Então Deus nos chama a sermos matadores de gigantes. A terceira pessoa que deve passar para a nossa vida é Saul. Quem é Saul? É aquele que nos persegue. Sabe, Deus coloca pessoas ao nosso redor muitas vezes para nos perseguir, para trabalhar conosco. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que ele orou por 3 vezes a Deus, pedindo para que tirasse o espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás, que era usado para que Paulo fosse humilhado. E o que Deus fala para ele? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então nós precisamos ter essas situações que muitas vezes nos chegam como perseguição, como humilhação, para que nós possamos aprender o que Deus pode fazer através daqueles que vivem na perseguição a Saul, mas não se deixam corromper pelas coisas que estão ao seu redor. E a quarta e última pessoa que deve estar na nossa vida é Jonatas. A Bíblia fala que Jonatas, filho de Saul, tinha uma amizade com Davi maior do que uma amizade com o irmão. Eles tinham uma aliança, eles tinham um pacto. E aqui eu gostaria de que você pensasse um pouquinho nisso. Você tem amigos de aliança nesse nível? Jonatas, ele era o herdeiro do trono de Saul. Então Saul ele estava lutando para proteger o trono de Jonatas. E Jonatas olha para Davi e percebe o poder e a mão de Deus sobre Davi. Jonatas, ele decide. Ele decide pela vida de Davi, pelo ministério de Davi, pela unção que existia na vida de Davi. Quantas vezes nós conseguimos andar com pessoas que muitas vezes nós precisamos promover, ou pessoas que nós temos uma aliança tão grande que mesmo nós estamos às vezes em lados opostos ou com opiniões opostas, mesmo assim a aliança que nós temos com essa pessoa é maior do que as nossas diferenças. Para mim isso se chama maturidade cristã. Nós precisamos aprender a ter maturidade cristã. Nós precisamos aprender a conviver com pessoas que pensam diferente da gente, mas que não só porque pensam diferente, são pessoas que nós devemos ignorar. Então gostaria que você fortalecesse essas 3 pessoas que precisam passar na nossa vida. Nós precisamos do profeta, nós precisamos de um gigante, nós precisamos de Saul, mas principalmente nós precisamos aprender a encontrar Jonatas na nossa vida. Deus te abençoe.